Tudo bom, pessoal? Fim de dia aqui, são 7 horas da noite agora. Eu apaguei a luz do escritório, vou deixar só a iluminação aqui para tentar fazer uma gravação um pouco diferente. Vocês me falam se a imagem tá legal, se a iluminação tá boa, ou se a gente acende depois tudo aqui, vai ficar mais claro ainda. Mas eu acho que esse tipo de iluminação fica legal também para gravar vídeo de vez em quando. Mas vamos lá, o que aconteceu? Eu gravei um vídeo, postei 2 dias atrás, se eu não me engano, sobre uma fraude que houve aqui, onde a pessoa comprou o Toyota, o Camry desse meu amigo, né, dessa pessoa que eu conheço, e pagou em dinheiro com nota falsa. A gente vê ali muita gente até comentando ali, falando, pô, mas caiu porque foi bobo, foi tolo, foi trouxa, não fez isso, não fez aquilo. Foi a primeira coisa que eu pensei também, tá? Eu falei isso pra ele, mas depois eu fiquei pensando, falei, poxa, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu estava tão cru de conhecimento e a gente chega aqui achando que é tudo, que nós só vamos encontrar pessoas de boa índole, bonzinhos e tudo mais, até você começar a cair dentro de comunidades, grupos, e aí onde você começa a tomar pancada de tudo quanto é lado, aí você começa a calejar. Se eu cairia num conto do vigário desse, não cairia, até porque, como eu disse para vocês, eu tenho na minha mesa aqui as canetinhas de teste de dinheiro, tá? Eu até, às vezes algumas pessoas vêm me pagar algumas coisas em dinheiro, coisa pouca mesmo, valor baixo, eu pego a canetinha e passo na frente dele mesmo e falo, ó, cara, desculpa, já peguei um monte de nota falsa, às vezes você mesmo sacou no banco e não percebeu que era falsa, então deixa eu passar aqui, ó. E vou passando, e assim é onde as coisas acabam evitando que a gente tome algum tipo de prejuízo, né? Mas o que aconteceu? Esse vídeo fez com que 4 pessoas me mandassem outras histórias deles. E eu vou contar aqui para vocês, né? Vou contar uma por semana, tentar para não ficar muito repetido, mas eu acho que essas 4 que eles me mandaram, elas são muito legais. Lógico que não foram legais para eles, mas é que nem a história do pé do coelho da sorte, né? Não deu pro coelho, mas pode dar para os outros. Então vamos lá, eu acho que essas histórias que eles contaram são muito realistas, eu consigo ver essas histórias realmente acontecendo. Um deles aqui, que é esse primeiro, ele me mandou aqui vários documentos, que eu vou inclusive, ó, eu já imprimi todos, eu vou apagar algumas coisas aqui, tem nome, informação, dados, tem o VIN number do carro, tem de onde comprou, tem o recibo de compra, e assim, eu não tô aqui para denunciar nenhum dealer ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu tô aqui para alertar vocês, eu disse isso para ele, eu falei, minha função não é denunciar nada, eu não sou Celso Russomano que faz todo aquele teatro, né, em cima, não é o meu objetivo. Meu objetivo é trazer informação para vocês e, de repente, aí, evitar que as pessoas cometam os mesmos erros. Então, esse tipo de vídeo eu peço para vocês compartilharem com as pessoas que você conhece, que estão morando nos Estados Unidos, ou que eventualmente queiram vir morar nos Estados Unidos, ou que você acha que podem cair em golpes assim, compartilha com ele, que pode ser que evite das pessoas passarem pelas mesmas coisas. Ele me mandou escrito, eu vou pedir para o meu pessoal escanear esses documentos que eu imprimi, que ele deixou no link do e-mail que ele me mandou. Vou apagar algumas coisas aqui que não tem nada a ver, mas fica muito claro aqui que o Carfax que ele pegou, isso aqui nitidamente foi má fé de quem já vendeu o carro para ele, tá? Nitidamente foi de quem vendeu o carro para o dealer e incompetência do dealer que comprou de não ter feito as vistorias que deveria ter feito e vendido o carro. Aí você me pergunta se foi má fé do dealer. Pelo contrato que ele tem com o dealer, eu não vou juntar um contrato aqui, porque tem nome de todo mundo, tem o logo do dealer, não tem como eu juntar aqui riscando praticamente tudo, vai ficar ridículo. Mas tem aqui o nome do dealer, está num timbrado do dealer, tem o recibo do dealer, tem o nome do comprador, tem o carro. E aí ele termina dizendo algumas coisas que vocês vão entender aqui com a história, tá? Então eu vou ler para você exatamente o e-mail do jeito que ele mandou para mim. Daniel, sou inscrito antigo do seu canal e acho que é um dos mais sérios dos Estados Unidos pela forma sempre objetiva que você fala as coisas, sem querer alisar ou causar falsa promessa. As coisas são como elas são. Ponto final. Gosto assim. Ontem eu vi seu vídeo sobre fraude na compra de um Toyota com dinheiro falso. Este vídeo pode ajudar muito as pessoas a não caírem no golpe que eu caí. Se quiser contar em um de seus vídeos, fique à vontade. Estou mandando toda a documentação e as provas para você ver que o que eu digo é verdadeiro e não tenho nada para esconder. Moro em Fort Lauderdale desde 2008. Já somos cidadãos americanos desde 2016. Aí eu vou cortar essa parte, porque ele contou como ele veio.
né? Ele contou que ele veio transferido por uma multinacional, ficou aqui com visto L1 por 3 anos, depois ele entrou com um pedido do EB1C, através de pedir um green card, depois eles tiraram a cidadania. Ele conta detalhadamente isso. Eu acho que a vida dele, pessoal, não tem nada a ver com o processo do vídeo e vai ficar muito longo com a história do vídeo, então eu vou direto ao assunto aqui. Ano passado, completei 18 anos de carreira na empresa em que trabalho e recebi uma bonificação. Depois de tantos anos trabalhando para guardar dinheiro e construir algo para minha família, resolvi me dar um presente e comprei uma Land Rover 2021. Ela tinha 2 donos, 20 mil milhas mais ou menos. Comprei na loja, aí ele fala o nome da loja, o endereço, onde comprou e tudo mais. Não vou falar, porque não é o objetivo do vídeo. Em Miami, após muita procura, porque este era o carro que parecia mais novo e mais adequado às minhas necessidades. Realmente, um sonho para mim. 3 meses depois, ela começou a dar um chiado na caixa de som do banco traseiro direito. E eu levei na Land Rover para verificar. Qual não foi minha surpresa quando o consultor me ligou dizendo que o alto-falante tinha sido mal colocado quando consertaram a batida do carro. Mas que estava tudo certo agora, ele já tinha realocado e feito as adaptações necessárias. Batida? Interrogação. Como assim? Interrogação de novo. Eu olhei o Carfax do carro e não tinha batida nenhuma. Coloquei o Carfax em attach. Aqui ele diz que ele colocou o Carfax que ele pegou quando ele comprou o carro. Vou parar aqui agora um pouco para explicar para vocês o que é o Carfax. Carfax é um documento que você entra aqui nos Estados Unidos e você tem o histórico inteiro do carro. Se o carro teve acidente, vai aparecer ali. Se tem 2 donos, 3 donos, 10 donos, vai aparecer ali. Cada vez que esse carro fez uma revisão, vai dizer aonde ele fez essa revisão e qual a milhagem que ele tinha nessa determinada revisão e o que foi feito nesta revisão. Em alguns casos, se você faz revisão, inclusive em concessionárias da marca mesmo, aparece até o número da nota fiscal que foi emitida por aquela concessionária. Tá? Então é um documento muito completo, que aparece tudo. Eu vou colocar o Carfax aqui para vocês, certo? Só que eu vou riscar alguns dados que tem aqui, porque eu acho que são desnecessários. Mas o que aparece aqui? No accidents or damage reported to Carfax. Ou seja, não tem nenhum. Eu vou inclusive grifar, ele não aparece nada aqui, não tem nenhum grifo. O que vocês olharem de grifado fui eu que fiz, o que vocês olharem de riscado fui eu que fiz também. São documentos, são informações aí que eu acho que não precisa ter, mas o que aparecer grifado fui eu que fiz, para vocês entenderem o que é. Então aparece que não teve nenhum acidente ou qualquer damage, ou qualquer dano no carro, tá? Todas os oil changes, as trocas de óleo foram feitas no período. Tem um recall open, quando ele comprou. 2 previous owners, ou seja, tinham 2 donos do carro, isso é o que aparece no Carfax, tá? O primeiro dono comprou para uso pessoal e foi um leasing. O segundo dono comprou cash e também para uso pessoal. E o carro, na época, estava marcando com 21 mil e poucas milhas aqui. Eu vou riscar quanto está aqui, porque também não interessa isso daí lá para frente para vocês, certo? Vamos continuar. O carro nunca teve nenhum report de acidente. Está aí no Carfax, pode olhar. Quando eu falei isso para ele, ele foi verificar e me disse que quem bateu deve ter arrumado em algum lugar não autorizado. Eu já vi isso acontecer, eu já vi. O cara manda consertar, principalmente quando não é um dano muito grande, ele manda consertar numa oficininha de fundo de quintal, e ele desamassa, dá um toquezinho ali, repara uma coisinha, outra, fica quase imperceptível e assim fica. Mandou arrumar em um lugar não autorizado, que ele conhecia, e não reportaram para o Carfax, para não perder o valor do carro. Mas que ele era obrigado, o rapaz da autorizada, da Land Rover, disse, olha, como nós identificamos que houve um damage, nós somos obrigados a reportar, e nós vamos reportar no seu Carfax. Ele falou, poxa, mas como é que eu fico nessa? Falou, não escreveu aqui, mas eu imagino, como é que eu fico nessa? Né? Eu comprei um negócio onde estava dizendo que o carro estava perfeito, agora vai ter um report de que foi achado, ou de duas uma, ou vão achar que eu sou um fraudador, porque o acidente aconteceu e eu não reportei, eu paguei para não reportar, ou eu vou ficar no prejuízo, né? Porque o carro vai perder aí pelo menos uns 5 mil dólares nessa brincadeira. Vamos continuar. Aí, fiquei muito bravo,
fui na loja que comprei e lá conversei com o gerente. Lá eles me disseram que não sabiam de nada e que meu contrato diz, essa é a maior sacanagem que eu vejo, mas infelizmente é assim que acontece. E que meu contrato diz, as is, ou seja, quando vocês vão comprar um carro que numa loja esse carro está usado, mesmo que ele tenha garantia de fábrica, o lojista escreve ali as is, ou seja, como ele está, certo? Você está comprando o carro como ele está. Problema seu. Qualquer coisa que venha acontecer depois, certo? Se tiver garantia de fábrica, ótimo, lindo, teremos garantia de fábrica. Mas concessionária não vai te... loja não vai te garantir nada ali, tá? Saiu, fundiu o motor na esquina, se ele fizer alguma coisa, é porque ele é muito gente boa, porque teoricamente o carro às vezes é às vezes. Então eu não tinha nem direito de reclamar. Procurei um advogado, aí olha o que eu venho falando isso para vocês, muitas vezes, né? O brasileiro chega aqui achando, eu vou processar, eu vou fazer, até o dia que você conversar com um advogado para descobrir quanto custa um processo. Na hora que você descobrir isso, você muda de ideia na hora. Vamos lá, procurei um advogado e ele me disse que tinha 60% de chances ou mais de ganhar este processo, mas que eu teria que pagar um retainer. Retainer é o dinheiro que você dá antes do advogado começar. Ele coloca isso numa escrow account, vai sacando ali conforme ele vai trabalhando, tá? Mas eu tinha que pagar um retainer de $10.000 mais $630 por hora de trabalho dele. Ele estimou mais ou menos em $25.000 de custo total do processo. Poxa, isso era metade do valor do meu carro. Eu tinha pago 60. Se eu já tinha perdido o valor pelo acidente, que não tinha sido computado no Carfax, o carro já valia pelo menos aí uns 50 mil. Se eu fosse brigar, eu ainda perderia mais 25 mil. Talvez eu ganhasse alguma coisa, talvez não. Era mais barato eu vender o carro por 40 mil e engolir o prejuízo. Algo justo ou injusto, vai entender, mas foi o que eu fiz. Acabei ficando com o carro. Não mais com o prazer que tive do presente que me dei, mas, para não perder mais dinheiro, acabei engolindo o prejuízo. Deixo minha dica então. Nunca compre um carro sem seu mecânico pessoal analisar e peça sempre para o dealer, a loja, né, assinar o Carfax, garantindo que as informações que estão ali são as verdadeiras e precisas, e se responsabilizando por qualquer divergência que exista entre o veículo e as coisas postadas ali no Carfax. Daniel, agradeço muito, grande abraço, esse tipo de coisa. Bom, eu vou deixar aqui para vocês, eu pedi para o pessoal para ir colocando aqui o Carfax dele enquanto a gente ia conversando, então vocês já devem ter visto, né? Eu analisei esse Carfax aqui, li com muito cuidado aqui, eu vou falar para vocês, por ter comprado onde comprou, por ter o histórico que esse carro teve. Esse carro originalmente, só para vocês terem ideia, esse carro foi comprado na Jaguar Land Rover de Fort Lauderdale, em 2021. Que a Jaguar Land Rover não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade está escrito Fort Lauderdale, mas ela é de Pompano Beach. Que ela não tem absolutamente nada a ver com isso, ela foi a primeira concessionária que vendeu o carro. E aí você começa a ver que tem muitos recalls, como todo e qualquer Land Rover, né? Tem muitos recalls que foram feitos aqui, muitas manutenções que foram feitas na própria Jaguar Land Rover, tá? Você vê que esse carro foi sempre levado lá, foi sempre feito lá, depois foi colocado à venda posteriormente num outro lugar. Não sei nem se eu vou colocar isso para vocês, porque é irrelevante aqui, senão a gente vai colocar um monte de documento aqui que ele colocou, mas não tem absolutamente nada que possa sequer dar indício de que esse carro teve alguma batida, tá? Nada. Eu vou colocar aqui o que eu achar que é relevante aqui para vocês, mas vocês vão ver, ó, não tem nem no primeiro dono e nem no segundo dono, ó, nenhum report de issues, nenhum structural damage, airbag, nada, odometer checked. Nos dois foi checado o odometer. Teve um recall no primeiro proprietário, não teve no segundo proprietário. Warranty active, os dois estão tá perfeito. Se vocês olharem o carro, vocês vão falar assim, nossa, eu compraria esse carro. Eu não compraria porque é uma Land Rover. Se você olhar qualquer carro que não costuma dar problema, né?
você vai falar, esse carro tá zero. E esse carro tava zero. Tá? Você olharia isso aqui e falaria que o carro tava zero. Então, infelizmente, isso pode acontecer. Sugiro a vocês que tomem cuidado com isso. Prestem atenção nisso. Essa dica que ele deu, eu não sei se os dealers colocariam efetivamente isso, assinariam um Carfax garantindo, mas se você conseguir isso é muito bom, tá? Dizendo, ó, eu chequei, essas informações aqui são reais. Se qualquer coisa que tiver diferente daí, ou o odômetro tiver com quilometragem, milhagem diferente, se tiver um acidente que não está aparecendo aqui, você é responsável por ele, ok? Ele vai querer tomar cuidado antes de vender alguma coisa. Fica a dica aí para vocês. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Deixa aqui embaixo se vocês já viram algo assim, se vocês já passaram por algo assim, ou se você já comprou um carro que tinha uma surpresa, escreve aqui, vai ajudar realmente as pessoas. Grande abraço a todos. Obrigado.